Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui hoje para iniciarmos as nossas novas atividades. Isso mesmo, estamos começando hoje as atividades do nosso movimento Aprender Mais, né? Então, no ano passado, nós trabalhamos, olha só, este livro aqui, quem lembra dele? O nosso livro EMAI, Ler e Escrever. Mas, infelizmente, nós não conseguimos concluir todas as atividades. Então, por isso, vocês, alunos do quinto ano, estarão concluindo as atividades que estão faltando, ok? As nossas aulas do Movimento Aprender Mais vão acontecer todos os dias. Então, além daquela aula que vocês já tinham comigo, que eram as atividades padronizadas, que são as atividades impressas que você recebe, você também terá agora aulas do nosso livro EMAI, Ler e Escrever, ok? Então vamos lá? A nossa aula de hoje é a aula de número 1, então sempre aqui no cantinho vocês vão ver o número da aula, certo, pessoal? Então, as atividades, como eu já disse, estão aqui no livro EMAI Ler e Escrever. Se por acaso você não tem o livro e o ano passado você fazia essas atividades impressas, então com certeza o seu professor ou a sua professora já providenciou essas atividades para você. Outra coisa importante é que algumas atividades nós precisaremos realizar no nosso caderno, as produções de texto, porque no nosso livro EMAI nós não temos esse espaço para escrita. Então, tenham em mãos o material completo para as nossas aulas, certo? Nós estaremos utilizando a parte da cor azul, que são as atividades de língua portuguesa, ler e escrever. Então, essas atividades estão na segunda parte do seu livro. Hoje estaremos trabalhando as atividades que estão nas páginas 191, 192 e 193 do seu livro Ler e Escrever. Estaremos concluindo o projeto Confabulando com Fábulas, que nós começamos no ano passado. E hoje vamos realizar a etapa de número 4, comparando versões de uma mesma fábula, certo, pessoal? Então, aí no seu livro, na página 191, você vai encontrar atividade 4A, comparando duas versões. Acompanhe a leitura que seu professor fará desta fábula e fique bem atento. Então, vocês vão acompanhar a leitura que a professora Juscelia vai fazer e depois eu vou ler um outro texto escrito de uma forma diferente, mas que conta a mesma história. Então, vocês precisam prestar bastante atenção à leitura, ok? O título da fábula é A Cigarra e as Formigas. Um belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Como assim? Bom, mas se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Olha só. Esta fábula, né, quando a gente encontra aqui domínio público, né, é por quê? Porque elas estão disponíveis para que qualquer pessoa possa ler ou qualquer editora possa publicar, tá? Contos tradicionais, fábulas, lendas e mitos. Essa é uma publicação do MEC do ano 2000 e vocês podem encontrar, olha só, neste site aqui, é só vocês clicarem nesse endereço. Então, essa foi a primeira versão. Vamos ler agora o segundo texto? Número 2.
seu professor lerá uma nova versão da fábula A Cigarra e as Formigas. Preste atenção às semelhanças e diferenças entre as duas versões. Vamos começar? A cigarra e a formiga. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para secar. Quando surgiu a cigarra, que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. A cigarra respondeu: a primavera e o verão gastei cantando e brincando pelos campos. A formiga, então, continuando a recolher seu trigo, lhe disse: companheira, se aqueles 6 meses gastaste em cantar e bailar, como se fosse comida saborosa a seu gosto, que agora cante e dance. Esta fábula, também de domínio público, está disponível em As Fábulas de Esopo e foi uma adaptação de Joseph Chaffin, de 2008. Ok? Então, aqui ó, vocês também conseguem encontrar essa mesma versão dessa fábula também na internet, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o texto. Pessoal, e aí, o que vocês acharam desses dois textos que a professora leu? O texto número 1 e o texto de número 2. São muito parecidos. Eles contam a mesma história? Sim, contam a mesma história, mas de formas diferentes. No primeiro texto, olha só, quem está contando a história? É um narrador personagem ou um narrador observador? Quem respondeu que é um narrador observador, respondeu certinho, porque ele está contando a história que aconteceu. E nós vemos aqui, olha só, a marca dos diálogos entre os personagens. E o segundo texto? Quem está contando a história? É um narrador personagem ou um narrador observador? Olha só, também é um narrador observador. Mas aqui o texto está escrito de uma forma diferente. Os diálogos estão aparecendo, olha só, dentro do texto. Outra coisa que nós observamos é a linguagem. Qual dos textos vocês acham que está mais fácil de compreender as palavras? O primeiro texto ou o segundo texto? Respondam aí. Qual vocês acham que tem palavras mais simples? Todas essas coisas, todas essas questões são muito importantes nós observarmos quando estamos fazendo a leitura de um texto. Certo, pessoal? Então vamos às nossas atividades? Número 3. Apesar de a história ser a mesma, há diferenças no modo de contá-las? Converse com seus colegas sobre as principais diferenças entre as duas histórias. É claro que essas atividades, quando elas foram escritas para serem realizadas na escola. Este livro, ele foi feito para ser realizado, olha só, na escola. Mas como, infelizmente, nós estamos no meio de uma pandemia e não podemos estar na escola, por isso nós estaremos realizando essa atividade individualmente. Mas você pode conversar com as pessoas que estão aí na sua casa e você falar um pouquinho sobre qual é as principais diferenças e quais são as semelhanças entre as duas histórias, certo? Então, aqui na letra A, compare as duas formas de iniciar a fábula. Então, na primeira versão, começou assim, ó. Um belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Olha a segunda versão. No inverno, a formiga tirava os grãos de trigo fora de sua cova para secar. Quando surgiu a cigarra que implorava que repartisse aquela comida com ela, porque temia morrer de fome. E aí? Qual o início do texto vocês conseguem observar que tem mais informações, hein? Eu acho que é aqui, ó. Na segunda versão tem muito mais informações. Aqui diz que é inverno, aqui também disse que é inverno. Aqui diz que as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. E aqui diz que as formigas tiravam os grãos de trigo
para fora da cova para secar, né? Porque tinha chovido e estavam molhados. E aí diz que surgiu a cigarra, que nem falou da cigarra ainda, que implorava que repartisse aquela comida com ela. Então, olha só, nós já vimos duas formas diferentes de começar uma fábula. Ah, lembrando que essa atividade é individual, vamos realizar individualmente, certo? Letra B. Em seguida, leia o modo como as formigas respondem ao pedido da cigarra nas duas versões. Então, aqui na primeira versão. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Aqui na primeira versão, olha só, as formigas estão questionando a cigarra por que ela não guardou o seu alimento. E na segunda versão? A formiga perguntou a ela o que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Olha só, aqui quem está falando é o narrador. Então, ele está dizendo que a formiga perguntou. O que ela perguntou? O que havia feito durante a primavera e o verão, já que não guardara alimento para se manter. Então, duas formas diferentes de escrevermos o texto. Podemos colocar os diálogos marcados com travessão dentro do texto, ou o próprio narrador pode indicar os momentos que os personagens estão falando dentro do texto, certo? Letra C. E, finalmente, observe as diferentes formas de escrever a resposta da cigarra. Na primeira versão, para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. E na segunda versão, a primavera gastei cantando e brincando pelos campos. Olha só. Então, vocês veem aqui ó, duas formas diferentes que a cigarra respondeu a mesma pergunta para as formigas. Agora, essa questão número 4, que está aí na página 193, pede para que você converse com o seu colega, mas como nós já dissemos, essa atividade vocês vão realizar em casa, individualmente. Então, vocês podem conversar com algum adulto que esteja aí na sua casa sobre isso, tá? Então, nós temos aqui 3 questões para que vocês conversem com alguém que está aí com você na sua casa. Letra A. Ao reescrever essa fábula, quais partes você aproveitariam da primeira versão? Então, olha só, lá no primeiro texto, quais são as partes que vocês acham que foi muito interessante e que vocês poderiam aproveitar? O primeiro texto aqui, ó. Quais são essas partes? E depois, letra B. E da segunda versão? Quais são as partes que vocês, ó, aqui do segundo texto, quais são as partes que você poderia aproveitar para escrever um novo texto? E na letra C, o que vocês escreveriam de maneira diferente? Vocês colocariam as mesmas coisas, as mesmas palavras, ou colocariam palavras diferentes? Então, pensem bem nessas questões, respondam aí no seu livro Ler e Escrever, porque nós vamos retomar essas atividades para fazer a nossa escrita do nosso texto, ok? Aqui na atividade 4B, diz que nós vamos fazer a reescrita das fábulas em duplas. Mas como nós já falamos, nós já dissemos, essa atividade nós faremos individualmente. Então, você respondeu aí no seu Livremai, olha só, no seu Livremai Ler e Escrever, quais são as partes que você vai utilizar. Então, agora é hora de utilizar, olha só, o que você anotou para você reescrever o seu texto. Então, você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa e você vai fazer a reescrita dessa fábula. Lembrando que precisa ter começo, meio e fim o seu texto. Quanto maior o número de palavras diferentes que você utilizar, mais rico vai ficar o seu texto. Então, caprichem. Então, olha só, nessa atividade, seu professor lerá mais uma vez as duas versões da fábula analisada na atividade anterior. E explicará a vocês que escreverão uma das versões em duplas.
é importante que vocês discutam o que deve ser escrito para que o texto fique bem bonito. Como essa atividade não está sendo feita na escola, então vocês farão a leitura novamente em casa destes dois textos aqui. Vocês vão escolher ou a primeira versão ou a segunda versão. Vocês vão escolher uma das duas formas e vocês vão, no caderno de língua portuguesa, reescrever o seu texto, certo? Vocês podem pausar esse vídeo agora para fazer essa reescrita e depois vocês voltam a assistir, porque agora eu vou explicar a próxima etapa, depois que você escrever o texto, certo? Então, pausa o vídeo aí um minutinho, faça o seu texto e depois você continue assistindo, ok? Agora que você já terminou de escrever o seu texto, nós vamos fazer uma revisão. Lembrando que essa atividade nós vamos fazer individualmente, não é coletiva. Então, aí no seu livro está escrito assim: seu professor, para essa atividade, escolheu um dos textos para fazer a revisão coletiva com o objetivo de juntos analisarem e sugerirem alterações para melhorar a linguagem, de forma que todos os que lerem possam compreendê-lo e apreciá-lo. Se fosse na escola, nós estaríamos realizando a atividade exatamente como está aí no livro. Mas, como vocês estão em casa, como vocês farão essa revisão? Vocês vão pedir para algum adulto que more aí junto com você para fazer a leitura do seu texto. Primeiramente, peça para esse adulto ler em voz alta para que você escute. Aí você vai observar se tem alguma coisa que precisa corrigir. Corre lá, apague e corrige direitinho o que você percebeu e depois peça para este adulto fazer uma segunda leitura. Mas agora você vai perguntar para ele se ele percebeu que tem alguma coisa que precisa melhorar, para que ele possa entender bem o seu texto. E na terceira leitura, vocês estarão lendo juntos o texto para ver se ele ficou de fácil compreensão, ok? Não se esqueçam de enviar uma foto do seu texto depois de revisado para o seu professor e para a sua professora, certo, pessoal? Quero desejar a vocês uma excelente semana. Não esqueçam de fazer todas as correções das atividades no seu livro Ler e Escrever e registrar o seu texto no seu caderno de língua portuguesa, ok? E um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente!